Oi, meu nome é Gilvira Costa, eu sou professor de artes visuais na Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará e vou apresentar a comunicação Amazônia, Antropoceno e Arte Contemporânea, outras imagens, novos imaginários. Nessa comunicação eu trabalho desde o ponto de vista da crítica de arte, abordando, sobretudo, duas obras produzidas no Pará em 2021 pelos artistas Lúcia Gomes e Hugo do Nascimento. A Lúcia Gomes faz a exposição chamada Amazônia, na Galeria de Arte e Direitos Humanos, em Patipuru, no interior do estado do Pará. Essa exposição foi concebida ainda em 2010, segundo a própria artista, no momento em que ela residia na Suíça. Só foi materializada em 2021, dentro da Galeria de Arte e Direitos Humanos, que é um espaço expositivo independente, mantido pela própria Lúcia Gomes na sua residência. É um espaço expositivo pequeno, né, de pequenas proporções, e a obra exposição consiste em cobrir o solo do chão do espaço expositivo com uma camada de areia e proporcionar experiências aos visitantes dentro desse espaço. Então, a obra Amazônia da Lúcia Gomes me parece levar ao extremo, né, oposto às imagens tradicionalmente veiculadas sobre a região, que são imagens de floresta, né, de bacia hidrográfica, de natureza até certo ponto intocada, aquém da história, e o que a Lúcia Gomes faz é nos apresentar a Amazônia desde o ponto de vista poético, claro, né, mas uma Amazônia pós-humana, né, uma Amazônia com as consequências do antropoceno de maneira visível, que seria a sua desertificação e a destruição da sua biodiversidade. Bem, eu escolho abordar o trabalho da Lúcia Gomes a partir de referências dos anos 70, do campo das artes visuais no Brasil, porque os anos 70 eles marcam uma mudança de chave na percepção das artes visuais sobre a Amazônia. Então, o debate ecológico que se estabelece mundialmente causa repercussões também no campo artístico, fazendo com que tenhamos obras que são muito interessantes da gente relacionar aos trabalhos atuais. Então, eu passeio por nomes como Ronier Marin, um artista colombiano que, por diversos momentos, atua no Brasil. Em 1976, ele faz, na Pinacoteca do Estado de São Paulo, uma exposição individual chamada Amazônia Report. Me parece ser a primeira que aborda, desde o ponto de vista crítico, a Amazônia, a ocupação da Amazônia. A obra Ileia, que está na fotografia, utiliza, né, como um de seus elementos essa camada de terra, né, essa camada de areia no solo, o que me parece muito pertinente para a gente compreender e discutir o trabalho da Lúcia Gomes. A areia também vai ser usada como elemento pelo Roberto Evangelista, também no ano de 1976, numa exposição comemorativa dos 10 anos de implementação da Zona Franca de Manaus, no Amazonas, em que ele apresenta como obra, né, essa instalação composta por uma espécie de cova de areia branca, sobre a qual repousava um cubo de acrílico transparente, né, com pedras pretas de carvão vegetal. Então, a areia, mais uma vez, aparece aqui como um indício de destruição da região, somada ao carvão, aos restos das queimadas, que vão ser muito utilizados por outro artista bastante conhecido, que é o Franz Kreidsberg, né? Que ele vai trazer esses troncos calcinados da floresta, que ele percorre no final dos anos 70, né? E se apropriar disso como material escultórico. Em 78, inclusive junto com Pierre Restany e Seth Benderek, ele publica o Manifesto do Rio Negro, né? O Manifesto do Naturalismo Integral, apresentando propostas para a arte, né, desde um ponto de vista da ecologia. E a própria Lúcia Gomes tem outras obras que, de alguma maneira, possibilitam alguma apropriação, aliás, alguma aproximação com a obra Amazônia. Por exemplo, essa fotografia chamada Amazônia é Aqui, de 2008, o período que ela residia na Suíça, né? Portanto, mesmo período em que ela concebe a exposição Amazônia.
em que ela se utiliza dessa paisagem gelada, né, de neve, né, meio o oposto do clima equatorial amazônico, e até certo ponto nos provoca a pensar não a Amazônia não desde o enraizamento geográfico, mas talvez desde uma operação com imagens, com enunciados, com discursos. E, claro, também traz um conteúdo óbvio de mercadorização da natureza, né? De objetificação da natureza, seja da água, seja de outros recursos naturais, transformados, inseridos dentro da lógica do consumo capitalista. Outro artista que eu analiso é o Hugo do Nascimento, que faz em 2021 a obra Amazônia no Zero, que é uma publicação impressa em um site, em que ele compila registros fotográficos próprios de diversas cenas da região, com trechos de textos de outras pessoas, né, sobre diversos assuntos recentes da região, sobretudo conflitos sociais. Então, a Amazônia no Zero é uma espécie de hipertexto, né, que aponta várias direções, várias possibilidades de entrada na ideia de Amazônia, mas sempre tomando como base o conflito, né, a disputa entre visões de mundo e a disputa entre populações, né, na Amazônia de uma maneira geral. Então, é um trabalho que opera com a lógica da montagem, que opera com a lógica do hipertexto, com a lógica da apropriação, e também não ratifica, né, as imagens tradicionais da região, pelo contrário, né, mostra a Amazônia, sobretudo, como uma região de ocupação humana e ocupação problemática. Eu trago um trabalho anterior do Hugo do Nascimento para poder fazer o diálogo com a obra Amazônia no Zero, que é um projeto chamado Memorial da Terra, que ele se materializou de diversas maneiras ao longo desses últimos anos, como exposição, como publicação, em que ele opera com esse arquivo fotográfico próprio e também com fotografias, textos, informações de uma maneira geral, sobretudo a respeito de pessoas ou assassinadas ou vitimadas na luta pelos seus interesses, por esses outros modos de vida dentro da Amazônia. Então, ativistas ambientais, lideranças indígenas, lideranças quilombolas. Ele conjuga isso junto com processos fotográficos não convencionais, então determinadas impressões com pigmentos orgânicos, né? Desenvolvimento de técnicas de revelação fotográfica, né? Que tem o seu caráter simbólico, então, genipapo, urucum, muito utilizado, né, dentro da pintura corporal indígena. Eles são trabalhados aqui não exatamente como pigmentos naturais, mas como pigmentos culturais, né, pigmentos políticos, né, na revelação dessas imagens de atingidos pela luta pela terra. Então, eu convido vocês a lerem o texto para fazer essa discussão junto comigo de como as artes visuais têm sido um lugar para fabricar e pensar outras imagens da Amazônia, seja no sentido da visualização do antropoceno como radicalização, né, da imagem da Amazônia, o deserto, a destruição, seja no sentido de visualização do antropoceno, mostrando a Amazônia a partir de suas populações humanas, de suas tensões, de seus dramas, né? Então, hoje a Amazônia ela aparece nos discursos hegemônicos como esse lugar da diversidade, da pluralidade, mas há sempre uma espécie de pacificação e uma espécie de solução encontrada na ideia de desenvolvimento sustentável. E me parece que as artes visuais têm sido o lugar onde ainda se pode debater essas questões com um mínimo de criticidade, né, e com a capacidade de diálogo, né, e de inserção dentro desses diversos locais que são considerados Amazônia dentro dessas imagens. É isso. Obrigado.